muito importante você estar aqui. A escolha que você fez, né? De estar aqui esta noite. E quem está nos ouvindo também online, né? Pela escolha que fez de não desligar, ficar ouvindo o recado de Deus. Amém? Eu quero falar um pouquinho nessa noite com vocês, meditar sobre uma palavra que é escolha ou decisão. Amém? Deus falou muito ao meu coração quando o pastor disse que eu iria estar ministrando sobre escolha ou decisão. E na nossa vida, ela é toda feita de escolhas, né? Dia a dia. Todo dia, quando você acorda, você tem escolhas para fazer, decisões para tomar. Não importa se sejam grandes, sejam pequenas, nós temos decisões e escolhas a fazer. Amém? Nós vamos ler o texto de Deuteronômio 30, 19, que eu acho ele tremendo. Eu sempre estou lendo ele na minha célula. Eu acho que o povo lá já sabe de cor. Deuteronômio 30, 19. A Karina já pôs ali. Fala assim: hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vós, de que vos apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas plenamente, vós e a vossa descendência. Amém? Deus falando, eu tomo os céus como testemunha. Ele é muito sério. Ele fala assim, ó, eu tomo como testemunha contra vós, que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aqui fala muito do nosso livre-arbítrio, né? O Senhor nos deu o poder de escolha. E depois ele dá até um conselho: escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente. Né? Existe um caminho, né, que ele traçou para que nós possamos viver. Né? Escolher. Né? Escolhe, pois, a vida. Eu coloquei, a Bíblia tem muitos exemplos de escolhas. Vários exemplos de pessoas que escolheram de boas escolhas e de escolhas ruins também. Eu quero ler com vocês Ruth 1,16. A história de Ruth, né, pincelando aqui para alguns que talvez não entendam, Noemi era sogra de Ruth. Noemi era judia, Israel nessa época, ela era israelita, Israel nessa época teve uma escassez, então Noemi viajou, foi com o marido e os filhos para Moabe, para fugir da escassez que estava em Israel. E os filhos cresceram lá na terra de Moabe. Os filhos casaram com 2 moabitas, que não era costume de Israel casar com um povo fora de Israel. E os meninos casaram com 2 moabitas. A palavra diz que elas ficaram casadas com eles cerca de 10 anos. Mas houve uma fatalidade, o marido da Noemi morreu, ela ficou viúva, depois morreram os 2 filhos. Então as 2 noras também ficaram viúvas. E aconteceu que, eu acredito que em 10 anos elas ouvindo Noemi falando das bênçãos, do poder de Deus, do Deus de Israel, né? 10 anos elas ouvindo o que Deus tinha feito, porque a palavra diz que o povo de Israel, o povo judeu, ele tinha que falar para os filhos, contar a história de Deus, contar as histórias ano a ano, para que eles não esquecessem do poder de Deus, do Deus de Israel. Então, o que aconteceu? Noemi ficou sozinha com as 2 noras. E a Ruth e Orfa. Né? E elas queriam acompanhar a sogra, a Noemi, de volta para Israel. Noemi resolveu voltar para Israel. E a Noemi falou para elas, minhas filhas, voltem para suas casas. Voltem para suas casas, porque lá vocês vão ter uma nova vida, vão encontrar um novo rumo. Ela falou assim, eu não tenho mais filhos, nem idade para ter filhos, né? Não vou poder estar fazendo isso por vocês. Então, voltem para suas casas. A Bíblia diz que as 2 eram muito boas. As 2 gostavam muito. Né? No versículo 8 lá, fala que elas eram
boas noras. Elas gostavam de Noemi. E Orfa resolveu, tomou uma decisão, uma escolha de voltar para a casa dela. Voltou para os moabitas, para a família, né? Nós não temos mais notícia de Orfa. A gente não sabe se a escolha dela foi boa ou foi ruim para ela, mas ela tomou essa decisão. Mas Ruth, no capítulo 1, versículo 16, ela fala assim para a sogra. Ó. Ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo para que eu te abandone e deixe de te seguir. Pois aonde que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth fez uma escolha na vida dela. Ela escolheu viver com Noemi porque o povo que ela queria era aquele povo de Deus. Ela queria o Deus de Noemi, o Deus de Israel. Acredito que ela ouviu muito falar do poder de Deus. E ela tomou posse. Então, ela fez uma escolha. E ela foi embora com Noemi de volta para Israel. E lá em Israel, a história diz que ela conheceu um parente de Noemi, muito próspero, né? Pôde ajudar a sogra, teve filho, foi muito feliz. E muito importante, né? Ela participa da genealogia de Jesus. Foi tão boa a escolha dela, né? De seguir Noemi, de fazer parte do povo de Deus, que o Senhor agraciou ela com filho e ela fez parte da genealogia de Jesus. Né? Foi tremendo, foi uma escolha. O poder desta escolha, dessa decisão de Ruth, mudou a vida dela, mudou a vida de Noemi. Né? Foi algo extraordinário na vida de Ruth. Amém? E outro exemplo que eu trouxe aqui, que falou muito ao meu coração, é de Esaú. Gênesis 25. Gênesis, capítulo 25, versos 29 a 34. Esaú, ele era irmão gêmeos de Jacó. Né? Só que, ao nascer, Esaú, ele rompeu a madre. Quer dizer, ele saiu primeiro que Jacó. Então, ele tinha o direito da primogenitura. Em Israel, o primogênito tinha uma bênção muito especial. Então, a bênção espiritual estava sobre a vida de Esaú, porque ele rompeu a madre, ele era o primogênito. E Jacó era irmão gêmeos, nasceu quase que junto, mas quem rompeu a madre foi Esaú. Então, no versículo 29, em diante, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixe-me comer deste cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o direito de primogenitura. Esaú replicou: eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato e disse: jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e um ensopado de lentilhas, e ele comeu, bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Completando essa parte, porque aí você viu, né? Jacó já querendo a bênção, né, do filho primogênito, que a bênção do primogênito ela era muito acima dos outros filhos. Né? Daí, completando isso, nós vamos ler lá em Hebreus. Hebreus 12. Hebreus 12, versículos 16 e 17, vai dizer assim: que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção,
foi rejeitado e não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Não sei se é a mesma versão, não é, mas quase igual. Não teve como alterar a sua decisão. Ele tomou uma decisão na hora da fome, né? Na hora do desespero. Estava com tanta fome que trocou a bênção pela fome. Então, o risco que nós temos de tomar decisão sem pensar, ou no desespero, né? Sem buscar a Deus essa decisão, porque Esaú, ele fez essa decisão na hora da fome, sem buscar, sem se importar com aquilo que ia acontecer lá na frente. Então, ele não parou para pensar qual seria o desfecho, qual seria o resultado dessa decisão dele. Ele vendeu a primogenitura pelo prato de lentilha. Né? E diz ali, em Hebreus, fala que ele se arrependeu, buscou a bênção desesperadamente. Mas aqui diz que ele não teve como cancelar a sua decisão. Porque a bênção foi dada a Jacó. Tanto que Jacó, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Né? O povo de Deus. Começou uma história aí. Uma história de um povo que andava com Deus. Através de Jacó. Essa bênção espiritual era para Esaú, que era o primogênito. Né? Mas ele vendeu o direito de primogenitura dele para Jacó. Bem? Isso é escolha, né? Nós precisamos pedir a Deus para que façamos boas escolhas. Um exemplo também é Davi. Davi, ele sempre orava a Deus. Tudo que ele ia fazer, ele pedia conselho de Deus. Toda escolha, toda decisão que ele tinha que fazer. Eu me lembrei de uma parte da palavra que diz que eles moravam em Ziclagle, um povoado. Eles saíram para a guerra, quando voltaram, os inimigos tinham saqueado, botado fogo e levado embora suas mulheres, seus filhos. E ele orou a Deus: Senhor, eu vou perseguir esse povo? Deus falou: vai, que você vai conseguir. Né? Não era só isso, e ele foi e tomou tudo de volta, né, como Deus havia dito. Então, todas as vezes que Davi ia tomar uma decisão, ele buscava Deus. Ele pedia para um sacerdote vir trazer o efode lá que eles usavam, para que eles pudessem tomar a decisão correta. Daí, em 2 Samuel 11:1, foi a única vez que fala lá assim, que era tempo dos reis irem para a guerra. Mas Davi tomou a decisão de ficar em Jerusalém. Olha lá, na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Ele tomou uma decisão de não ir para a guerra. Foi quando Davi pecou. Né? O pecado que, há quantos mil anos atrás, né, em Davi, e até hoje se fala desse pecado. É um dos pecados mais comentados, né, na Bíblia, que ele tomou a mulher de Urias, pecou, depois matou Urias. Tudo por causa de uma decisão sem pensar. Uma decisão errada. Né? Graças a Deus que Davi se arrependeu e tudo mais, mas houve consequência para o povo de Deus, por causa de uma decisão que não foi segundo o coração de Deus. E, falando um pouco de decisão e escolha, né? O momento que nós vivemos, né? Sobre eleições, eu até pensei assim, será que eu vou falar sobre esse texto aqui, sobre eleição? Daí hoje o pastor colocou no grupo, quando eu li lá, dizendo assim, oremos pela nossa cidade, que Deus levante homens e mulheres justos e tementes a Deus para governar nossa querida Maringá. Daí eu compreendi que esse texto era para ser dito. Nós vamos ler lá em Juízes 9, de 8 a 15. Juízes 9, de 8 a 15.
é uma parábola das árvores. Parábola das árvores, está escrito aqui. Várias vezes na palavra, o Senhor nos compara com árvores. Porque ele fala assim, o justo será como árvore plantada próximo aos ribeiros de água. Ele fala assim também, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. Né? Por várias vezes o Senhor nos compara com as árvores. Né? O sonho lá do rei Nabucodonosor também, ele sonhou que era uma grande árvore. Né? E esse texto aqui fala assim, ó, certa vez as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. E disseram à oliveira, reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou, alegando, renunciaria eu meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar sobre as demais árvores para dominá-las? Então as árvores dirigiram-se à figueira. Vem tu, reina sobre nós. Mas a figueira lhes ponderou, poderia eu abandonar minha doçura, a minha produção de frutos no tempo certo? Então as árvores partiram em busca da videira e convidaram, vem tu, reina sobre nós. Contudo, também a videira lhes afirmou, ia eu deixar de gerar meu vinho novo, que tanto alegra os deuses e os homens, a fim de erguer-me por sobre as demais árvores para governá-las? Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Então o espinheiro aqueceu-se, mas advertiu as árvores, se de fato desejais ungir-me rei sobre vós, vinde e abrigai sob a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até os cedros do Líbano. Então, primeiro, eles chamaram a oliveira. Né? A oliveira ela fala do azeite dela. Né? Quem disse que para ela reinar sobre as árvores, ela não teria mais o azeite? Muito pelo contrário, ela poderia abençoar as outras árvores com o azeite dela, né? Azeite fala de unção, então ela poderia derramar esta unção sobre os demais. Então, é para a gente pensar. Amém? Daí chamaram a figueira falou, não, eu vou deixar de dar meus frutos, eu estou dando fruto, né? Eu não tenho tempo para governar sobre vocês. Ninguém falou para elas que ela precisava parar de dar fruto para governar, né? Mas ela não quis governar sobre as árvores. Daí chamaram a videira. A videira, ela falou assim, eu vou deixar de dar o vinho, né, alegria, eu vou deixar de adorar, eu vou deixar Na Bíblia fala que Jesus é a videira verdadeira, né? Nós somos pequenos cristos, cristãos, nós somos videiras também, né? Produzimos vinho, aquele que realmente serve ao Senhor, rios de alegria, rios de água viva fluirão do seu interior. Daí ela fala assim, eu deixaria o meu vinho? Então, elas tinham opção de árvores boas, né? Elas tinham opção, mas as opções não quiseram. Isso aqui me lembra muito de muita gente que fala assim, eu não voto em crente, não, lugar de crente não é lá na política. Não voto em pastor, não, lugar de pastor não é lá. Quando ao contrário, a Bíblia diz que eram esses que tinham que governar. Eram esses que têm a unção, que têm o vinho, que deveriam governar. Mas eles não aceitaram, então eles escolheram o espinheiro. E o espinheiro exigiu que para ele governar, eles entrassem debaixo da sua sombra, da sombra dele. Né? A gente sabe que embaixo de um espinheiro, o que vai acontecer? Vai ter ferida, vai ter dor, machucado. Né? Então, é para nós pensarmos, igual o pastor colocou lá, vamos ver em quem nós votamos, as nossas escolhas. Quais serão as nossas escolhas? Vamos procurar, pelo menos, aquele que tem óleo, que tem vinho, que tem frutos. Né? A palavra diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Então, que nós possamos buscar os frutos daqueles que nós estamos elegendo, que nós estamos escolhendo, nós estamos falando de escolha, decisão.
Que o Senhor nos dê graça para escolhermos, né? E que essas pessoas não deixem para o espinheiro. Amém? Nós vamos ler em Gálatas 6. Versículo 9 e 10. Fala assim: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Então, não desfaleçamos de fazer o bem. Nós temos que decidir fazer o bem todos os dias. Todos os dias nós temos essa decisão. Todos os dias o Senhor nos coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a nós escolhermos. E ele fala assim, se não desistirmos de fazer o bem, nós colheremos no tempo certo. Porque se nós fazemos o bem aqui, nós vamos colher aqui ainda. E o que não colhermos aqui, nós vamos colher na eternidade. Então ele fala assim, não desfaleçamos de fazer o bem. Quer dizer, não fale assim, já fiz muito. Eu já fiz tanto por fulano, agora eu não vou fazer mais. Eu já fiz tanto ali pela obra, agora eu não quero mais. Mas a Bíblia fala assim, não desfaleçamos de fazer o bem. E ainda ele fala, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Né? Então, enquanto nós tivermos oportunidade, quando que nós temos oportunidade? Enquanto nós estivermos vivos. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos oportunidade de fazer o bem. E para quem? Para todos. Ele fala principalmente a família da fé, mas é a todos que nós devemos fazer o bem. Né? E uma decisão, uma escolha depende de nós, a cada dia. Nós vamos ler Hebreus, para encerrar, né, o último texto, nós vamos ler Hebreus 4, versículo 7. Fala assim, determina Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje. É tremendo isso, né? Deus determina uma nova oportunidade. A Bíblia diz que nós acabamos de ler no outro texto, dizendo que nós temos oportunidade, enquanto temos oportunidade, nós somos vivos. E Deus fala assim, isso se chama hoje. Então, a grande oportunidade que nós temos hoje, né? Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme já fora proclamado antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, nós temos uma escolha a ser feita. Né? Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e Ele fala assim, hoje você tem a oportunidade. Hoje você tem a oportunidade de uma decisão. Hoje você tem a oportunidade de uma escolha. Qual decisão você tem que tomar na tua vida? Todos nós temos decisões para tomar, né? Decisão pelo ministério, decisão quanto a quem namorar, com quem casar, né? Onde morar. Uma decisão tremenda de nunca mais voltar aos vícios, né? A decisão de mudança de vida. Não quero mais essa vida para mim. Eu decidi mudar, né? Nós decidimos mudar e nós temos que buscar isso dia a dia, permanecer firme. A decisão de que nada nos demoverá daquilo que nós decidimos, que nós escolhemos, né? Decisão por uma mudança de vida. E no versículo que nós lemos primeiro, quando ele fala assim, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Depois ele fala assim, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. E o que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então escolhe, pois, Jesus. Porque Jesus é a vida. Quando ele fala, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, Jesus. Né? E ele fala assim que hoje nós temos essa oportunidade. Eis que estou à porta e bato. Ele fala, né? Se hoje você abrir a porta, eu entrarei e cearei
com você e você comigo. Então hoje Ele te dá a oportunidade de uma decisão, de uma nova caminhada, de decidir, a decisão de deixar o pecado, a decisão de buscar o novo. E essa decisão muitas vezes requer muita coragem. Coragem de dizer, eu mudei, eu preciso mudar. Nós precisamos, né, dessa coragem para decidir por aquilo que Deus determinou, por aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Amém? Queria que agora você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Um momento de você refletir. Tenho certeza que Deus falou ao coração de cada um, porque todos nós temos escolhas, todos nós temos decisões a tomar. E qual foi a decisão? Qual foi o que Deus falou ao teu coração? Qual decisão você tem que tomar? Você já decidiu por Jesus? Você já fez a oração pedindo que o Senhor fosse o Senhor da tua vida? Que Ele fosse o dono da sua vida? Você já entregou o teu caminho a Ele? Essa é a decisão maior que nós temos que ter. Se você está afastado, você que está me ouvindo online, se você está longe dos caminhos do Senhor, é hora de decidir. É hora de decidir voltar. Como o filho pródigo decidiu voltar. Porque Jesus disse que não há outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Você que já andou com Deus, que um dia já cantou, né? Já cantou, nada vai me separar do amor de Deus. E hoje você está longe. O Senhor não te deixa. Qual a tua decisão? Decisão de voltar? A decisão de buscar mais de perto? Eu vi muitas pessoas falando, olha, nessa pandemia eu decidi buscar mais, orar mais. Nós estamos próximos, né? A gente tem visto aí o final dos tempos. Nós temos visto sinais do princípio de dores. Né? E até quando, né? Até quando? A Bíblia diz assim, até quando cocheareis entre dois senhores? Ele diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Você não deseja ser chamado inimigo de Deus. Então, é hora de você decidir voltar para o Senhor, decidir voltar para o ministério, né? Decidir transformação de vida. São tantas decisões, né? Mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E Ele conhece teu coração, porque Ele diz, hoje é a oportunidade. Hoje, Ele fala para você não endurecer o teu coração. Pensa naquilo que Deus está falando no teu coração.